Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 373 e minguando até 917 dias, 22 de dezembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Amor incondicional de Deus, cumplicidade do marido, cumplicidade do Cristo, ok? Amor condicional de Deus, cumplicidade do Cristo, pa a parte, né, quinquagésima primeira parte, né, e 14ª da cumplicidade de Cristo, certo? Eu achei aqui, né, os números ordinais para vir né, relacionar a essas ideias para que a gente pode estar formalizado. Quinquagésima primeira. Quinquagésima primeira. Essa é o número, né, o número que foi produzido, amor condicional de Deus e cumplicidade de Cristo na 14ª parte. Ah, depois que a gente entendemos tudo que foi dito, né, no blog anterior, eu parei termo dito. Né, nós estava falando sobre os atos inconscientes, que os atos inconscientes eles fazem o movimento para fora com quase a mesma coisa, mas de uma forma negada, usando as suas emoções, né. "Ah, eu quero o bem daquela pessoa, eu quero que ela fica rica", né, ela vai lá e começa a dar ideologia para ela, criar ideologia. Se as coisas não nascer das suas consciência, você vai ficar negado. Porque da forma que você está instruindo, que você está recebendo, você recebe de uma forma ideológica, né, como se essas coisas fosse mais importante do que aquela essência daquilo, né, da palavra da vida. Aí, quando ela vem de uma forma ideológica, ela já vai usar esperteza. Esperteza, vai mentir para o outro, vai criar confusão, vai criar atrito né, com outra pessoa. "Ah, a pessoa ali é pobre, eu não quero". A pessoa que ficou rica, né, de uma forma indevida, né, mentiu para um, mentiu para outro, fez que a cumplicidade, aí ela vai dizer: "Não, aquele ali é rico, né, ah, eu quero. Ah, aquele ali é pobre. Não, não quero. Eu sei com quem que eu vou andar". Ele vai dizer isso. Eu vou andar com a pessoa certa, não vou andar com as pessoas que não é certo. Aí as pessoas que é certa, aí eles vai escolher no dedo. Pessoa, sexo e dinheiro, vai escolher só isso aí. Sexo, dinheiro, não quero nem saber se você é mentiroso, se você é falso, se você é ideológico, vamos ser amigo. É isso que as inconsciências faz. Eles usam as suas emoções, eles criam ideologia para outras pessoas, criando confusão em tudo, e deixa que as pessoas perdem essa essência, essa ideia de nós sermos conservador, consciência interior, né, de receber um plano diretamente de Deus e de Cristo, né? Se for de Deus, quando é essa interior que recebe de Deus, quando é relacionamento social, você recebe de Cristo de uma certa forma, vem com a formação correta. Você não vai precisar muitas das vezes passar a perna na pessoa, dar um desperto, fazer desigualdade social, fazer referência sobre, né, relacionar as pessoas, sexo e dinheiro dentro do interior dela, gerando essa confusão para ela. "Ah, você tem que ser próspero", e está com a ideologia lá no interior dela, com coisa que isso seria,
o ideal, o essencial. Não que não seja necessário. É igual eu sempre digo, tem as formas de você relacionar isso, que é muito interessante. Fica muito interessante, de uma forma desabitada, lá fora. Sexo e dinheiro é sempre lá fora. Consciência interior é sempre lá dentro. Não traz dinheiro para dentro da origem de Deus. Deus não relaciona as pessoas em dinheiro. Deus não relaciona as pessoas sexo. Não relaciona isso, certo? Quem é que relaciona isso? O Cristo que relaciona as pessoas assim, certo? Porque o Cristo é o responsável pelo relacionamento social de todos, todos aqueles que estão unidos, que estão globalizados aí, ele é responsável por isso. Se ele não tiver uma ordem boa para colocar todo mundo no seu lugar, para que todos façam um bom relacionamento, se ele não fizer isso, nós vamos ficar em conflito, sempre misturando as coisas de Deus, né? Sempre misturando as coisas de Deus com as coisas de Cristo. Se o Cristo vier aqui para dentro aqui, ó, ele mata você, sufoca, porque no seu lugar não é lugar de habitar o mundo. Dentro da sua consciência interior não pode ter mundo, pode ter uma consciência, pode ter uma consciência divina, um Deus que pode representar o seu interior, que pode te auxiliar, que pode te orientar, certo? Para que você trabalhe fora para o relacionamento social, para que você entregue ao Cristo de uma forma honesta. Vocês compreendem isso? Como isso é interessante, né? Vocês vê como tanto isso é interessante? Dependendo da forma que vocês for movimentar, vocês vai ficar negado. Vocês vão ficar negado. Ideologia. Você vê que tanta de gente, você vê, olha para a pessoa hoje, você olha para uma pessoa, né? Você vê assim, nossa, é bom, mas no fim você entende que está relacionando ideologia. As pessoas que estão por aí com os mesmos propósitos, com os mesmos pensamentos, ela recebe essa ideia motivacional. Oh, que bom! Essas influências, na hora que eles assustam, está cheio de cumplicidade. Mentindo para o seu pai, mentindo para sua mãe, mentindo para sua esposa, mentindo para todo o relacionamento social. Para quê? Para ter uma referência sobre o sexo e dinheiro. Quando ele faz isso, ele absorve isso. Ele leva isso, esse problema para dentro dele, dentro do seu corpo interior. Ele vai levar. Vai ficar negado para a sociedade de todas as formas, ok? Vai ficar negado. Aí vocês compreendam tudo dessa forma. Então, nós terminamos falando dos atos inconsciente e inconsciente. Agora sim, vamos entrar neste próximo contexto, vamos fazer uma leitura completa do contexto, depois nós vemos de novo com mais 6 expressões livres, para que a gente possa relacionar o que tem dentro da sociedade com esta consciência. Faça isso e deixe de ser essa vítima social. Sinaliza esse vídeo, tá? E se inscreva nesse canal. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog anterior para que vocês possam acompanhar o que foi dito antes, certo? Eu também deixo na descrição uma abertura de um subtítulo, que é desse que eu estou produzindo agora, o subtítulo Cumplicidade de Cristo. Eu deixo a abertura dela para que vocês possam relacionar essa abertura, porque se você relacionar essa abertura, você vai ficar bem servido para que quando eu estiver dando uma expressão que você não sabe o que que ela vem representando dentro da sociedade, aí você vai formalizando, faz conexão. Se você entender essas expressões que está aqui toda aqui, esse quadro, se por si ele fala por ele, esse quadros são perfeitos. Olhe para ele, fica dedicando, dá uma olhada para ele. Isso tudo aqui explica. Se você perdeu as explicações desse quadro, o que foi dito sobre essas expressões visual, você volta e vê. Se você estiver acompanhando, eu tenho certeza que você não será mais essa vítima social. Então vamos lá. Amor incondicional de Deus, cumplicidade de Cristo, 51ª parte. Desta cumplicidade de Cristo vai ser a 14ª parte. Acompanhe tudo e deixa de ser essa vítima social. A abertura vai estar na descrição do vídeo.
faça isso para dar continuidade em tudo que nós estamos aprendendo. Vamos lá. Existem 3 formas de conhecer o anticristo, as 3 dimensões espiritual. E sendo o anticristo são: anticristo do corpo inconsciente, anticristo do corpo consciente e o terceiro anticristo gloriado com Cristo. Todos estes são espiritual, por causa do tempo determinado, ou por causa das consciências de ambos, e que relaciona um corpo e outro. Pois há um que se mantém inconsciente e outro que se mantém consciente, e invertendo a consciência do corpo interior com a consciência do corpo exterior. Ou seja, por não saber a verdade, será difícil a verdade ser verdade. E sendo que duas verdades se limita dentro da sua sociedade. Um que estiver dentro do seu corpo interior e outro que estiver fora do seu corpo interior. As duas mentira e da mesma forma. Um que nega a si mesmo e outro que nega o seu relacionamento social, por causa de uma coisa e outra, e quando se trata de corpo inconsciente, ele pode ser por qualquer coisa, pois ser pode ser por causa de religião, pode ser por causa de sexo, pode ser por causa de dinheiro e pode ser por causa de si mesmo, certo? Este contexto vai ficar muito interessante para nós falar ele em parte. Vamos, falar dele em parte. Mas vamos lá, eu queria falar sobre uma coisa que está no meio do contexto, mas eu volto nele. Quando eu chegar lá, nós vamos expressar de todas as formas. Vamos então voltar nas expressões livres. Vamos voltar na expressão livre? Vamos lá. Existem 3 formas de conhecer o anticristo e 3 dimensões espiritual. E sendo o anticristo são, anticristo do corpo inconsciente, anticristo do corpo consciente e o terceiro, o anticristo do corpo, o anticristo gloriado com o Cristo. Vamos dar uma pausa aqui para a gente dar uma explicada, para a gente explicar sobre isso. O anticristo do corpo inconsciente, ele vai dar referência a tudo, a esse seu corpo interior, certo? Ele vai ficar aqui no lugar da esposa. Ele vai tratar essa consciência do seu corpo interior, Ele vai fazer o movimento de uma forma errada. Ele vai pegar todas as coisas de dentro da sociedade e vai trazer para cá. De uma certa forma, para você entender, você pode dividir essa esposa por uma coisa boa e certo e começar a relacionar tudo daqui para fora, Mas aqui, quando ele vem inconsciente, absorve, traz essa esposa, fazendo um movimento de de dentro para fora, trazendo, levando a cumplicidade para essa consciência do corpo interior, ele vai observando tudo aí de forma inconsciente, trazendo essas ideologias tudo para ele. De forma, igual eu tenho dito, existe um movimento que faz de dentro para fora e de fora para dentro. Existem as expressões. Aqui eu estou colocando esposa porque ela vai ficar como menor. E o filho aqui, ele vai estar de uma certa forma desabitado desses corpos. Pode ser a consciência de um corpo comum, ele pode ficar no lugar do marido. Estou dando uma pauta para que nós vamos falar desse filho aqui com uma expressão ideológica bem delicada para se compreender. Então vamos lá. Então o anticristo do corpo inconsciente, vamos colocar na nossa consciência do corpo interior. O anticristo do corpo consciente, vamos colocar aqui de uma certa forma, ele já vai começar desabitando, ele já vai começar a ter uma autoridade, dando uma referência já para o Cristo, já dando uma referência para o relacionamento social, de uma forma consciente. Ele tem consciência nesse corpo, ele sabe de tudo, ele está bem informal, sabe de tudo que está acontecendo. E o terceiro, o anticristo de corpo
E o terceiro é o anticristo gloriado com Cristo. O terceiro anticristo aqui, ele já vai deixar de ele pode representar o Filho de Cristo, a consciência dele estar sendo gloriado com Cristo, certo? De uma forma, a glória desse corpo, ele pode estar representando o Filho de Cristo, de uma certa forma. Aí, daqui para cá, é consciência interior. Aí, se ele estiver sendo gloriado de Cristo, daqui para cá é consciência exterior. Aí já tem uma consciência, já está sendo gloriado com Cristo aqui, está dando uma glória de corpo comum. Ele vai cair dentro da sociedade como um filho. Mas quando o filho ele vai para dentro da sociedade, ele gera muita complexidade. Porque quando eu estou falando de filho aqui, é quando é uma expressão livre, é quando a pessoa se torna com seu próprio corpo físico habitado dentro do Cristo, aí todo se torna filho de Cristo. Mas esse filho de Cristo, quando ele é emocional, ele fica negado, em tempo de Guerra Fria. Ele fica negado. Se ele é um corpo consciente, então ele já começa a dar uma coisa boa para o Cristo, ele já começa a relacionar as coisas boas. Então, entenda esse movimento de dentro para fora. Esposa, né, da menor para o maior. Esposa, marido, e esse filho aqui, ele já vai começar sendo gloriado com Cristo. É um filho expressivo, é um filho da sociedade. Já não é mais aquele filho entre casal, marido, homem e mulher, né, que a gente dá origem a um feto, né, e dá nome ao feto. Não é nada disso. Essa filha aqui é uma menção espiritual, é uma espiritualidade. Não trata ele como físico emocional, trata ele como uma espiritualidade, como um ato que esteja habitado ou como um ato que esteja desabitado, fazendo trabalho social negado emocionalmente. Quando ele está negado, ele é emocionalmente. Quando que ele está aceito, sendo ele anticristo gloriado com Cristo, ele realmente tem uma consciência de Cristo. Então vamos dar continuidade. Depois que nós entendemos isso, o que que é, né, o anticristo do corpo inconsciente, o anticristo do corpo consciente, o anticristo gloriado com Cristo, vamos lá. Todos estes são espiritual, por causa do tempo determinado, né? O tempo que vai determinar isso. Porque o que que acontece? No tempo, aí você vai entender que esse filho é a glória de um corpo comum, é a minha consciência. Aí eu vou relacionar a minha família, eu já vou ficar posicionado aqui. Eu vou desabitar do meu corpo emocional, vou colocar o marido aqui, vou colocar a esposa aqui e vou deixar a consciência de ambos livre para me relacionar às coisas de que é dentro da sociedade, que é da sociedade. A partir desse corpo, que ele é dividido entre o corpo interior e o corpo exterior, a partir desse corpo é da sociedade. No corpo interior vai representar cada corpo em específico, entende? Aí eu represento o marido, eu desabito do meu corpo emocional, eu já começo a ter uma visão, ativar o meu olho esquerdo, o meu olho direito, né, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é de Deus, sobre o que é da sociedade, deixar tudo dividido na minha consciência, para que eu possa ser um mentor, para que eu possa ser um bom orientador, para que eu possa suprir com as minhas necessidades dentro naquilo que se trata de família, tá? Todos estes são espiritual por causa do tempo determinado, né? É igual eu estava tendo dito, no tempo bom ele vai poder ganhar uma transformação, ou por causa da consciência de ambos e que relaciona um corpo e outro. Pois há um que se mantém inconsciente e outro que se mantém consciente. E invertendo a consciência do corpo interior com a consciência do corpo exterior, ou seja, por não saber a verdade, será difícil a verdade ser verdade, e sendo que as duas verdades se limitam dentro da sua sociedade, né? O que que, por não saber a verdade? Os atos inconscientes, eles vão negar o interior e vão negar o exterior. E aí o que acontece? A verdade, existe duas verdades, uma consciência do corpo interior, que é de Deus, ela é representada a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. E a consciência exterior, que é de Cristo, né? O Cristo, ele quando ele está sendo gloriado, ele vai confessar o seu interior ao exterior quando ele está sendo gloriado. Então, duas verdades, uma de Deus, outra de Cristo, e duas mentiras, da mesma forma, uma do corpo interior e outra do corpo exterior. Aí ele vai negar você e vai negar também o relacionamento social. Aí tudo vira, quando ele está negado ou está usando o relacionamento, tudo vira espiritual, ele fica totalmente apagado, ele nem vai ter corpo.
ele vai ser um fantoche da marionete da sociedade. "Ah, vai para ali, vai para lá, aquela religião salva, a outra não salva, aquela ali é certa, aquela ali é errada. Ah, aquele ali é bom, aquele cara ali é bom, o outro ali é ruim. Ah, eu confio nesse, eu não confio nesse". Ah, muito complexo. Então, nesse meio tempo vai ser difícil você saber se vai ser difícil, né, vamos ler esse contexto aqui. "E para que se mantém e para que se manter a consciência, invertendo a consciência". Todos estes, vamos voltar no início, todos estes são espiritual por causa do corpo, de por causa do tempo determinado, ou por causa da consciência de ambos, e que relaciona um corpo e outro, pois há um que se mantém inconsciente e outro que se mantém consciente, invertendo a consciência de um corpo interior com a consciência do corpo exterior. Ou seja, por não saber a verdade, será difícil a verdade ser verdade. E sendo que as duas verdades se limitam dentro da sociedade, né? Qual que seriam essas duas verdades que se limitam dentro da sociedade? Uma de Deus e outra de Cristo, né? O que e um que estiver dentro do seu corpo interior e outra que estiver fora do seu corpo exterior, certo? E outra que estiver fora, no corpo exterior. E duas mentiras da mesma forma. E duas mentiras. E da mesma forma, uma que nega a si mesmo e outra que nega o relacionamento social, por causa de uma coisa e outra, né? Aqui, antes que nós vamos falar sobre as coisas que a gente possa estar sendo negado por causa dessa negação, vamos apontar mais uma vez, quando ela está sendo negada, ela vai negar a si mesma. Quando a gente fala de si mesmo, é do meu eu interior, da minha consciência interior, é si. Ela é nós, ela é si, porque ela é a única coisa que nos conecta a Deus. Nem nada que vai te conectar a Deus, Cristo, né, essa imagem, essa estrutura, nada. Só a nossa consciência do corpo interior faz conexão com Deus, só isso, tá? Nada mais. Né, de uma certa forma, nada disso vai se conectar a Deus. Existe quando a gente vamos entrar nesse contexto para a gente entender. O Cristo, ele é o mediador do relacionamento social. Ele media um corpo e outro, relacionamento social, certo? Porque ele representa esse planeta. Ele faz a mediação. Deus, ele mesmo ele mesmo é o mediador dele. Ele é a própria consciência do corpo interior. Ele mesmo é a própria consciência dos corpos interior. Ele é espírito. Esse corpo espiritual, esse corpo, consciência do corpo interior, ele mesmo é a consciência. Ele é o próprio universo, digamos assim. Ele é o próprio, sei lá. Eu não posso dizer nem que ele é um mediador, porque ele é. Então ele não é um mediador. Se ele é, ele não precisa ser mediador, certo? Agora o Cristo sim, ele já ganha essa ideia de mediar um corpo e outro. Olha, não machuca o outro, não faz sacrifício. Vê o que aconteceu no sacrifício do corpo vivo, todo mundo foi condenado. Vê se vale a pena. Tenta relacionar bem os seus irmãos, não faça isso mais. Aí Cristo é o mediador entre um corpo e outro, certo? De uma certa forma, entenda isso. Não vou falar mais para não dar complexidade, mas entenda que Deus não pode ser um mediador. Ele é o que ele é, certo? Então, para a gente ser o que nós somos, para ser consciência interior, a gente não precisa de mediador. A gente só precisa de ser nós mesmos, o nosso eu interior, a nossa consciência interior, a gente precisa relacionar a nós mesmos. Relacionando a nós mesmos, nós relacionamos a Deus, porque Deus é tudo, essas dimensão, cada um aí que está dentro da sociedade, qualquer um que está aí fazendo expressão negada, esses também representa parte de Deus, de uma certa forma, as consciências, tudo isso foi formado em Deus. Mas entenda que para você relacionar, outro corpo, relacionar a você mesmo, quer dizer, se for você relacionar mesmo, você mesmo, você não precisa de um mediador, você é a própria consciência de Deus, digamos assim. Aí, quando você vai relacionar outro corpo, aí sim, você precisa de um mediador, você precisa de Cristo, você precisa de entender esses processos evolutivos que Deus aplicou dentro do Cristo, ok?
Então, depois que nós compreendemos, né, o que que é as 2 verdades e as 2 mentiras, sendo a mentira vai negar a si mesmo, e a uma mentira que nega a si mesmo, o seu corpo interior, e a outra mentira que nega o seu relacionamento social, sendo o corpo exterior. Uma verdade que aceite a si mesmo, a sua consciência do corpo interior, e outra verdade que aceita o seu relacionamento social, sempre sendo o corpo exterior. Essa verdade que é verdade com verdade, verdade e verdade, a verdade é a verdade, é é quando é verdade, verdade, você está sendo gloriado com Deus. 2 verdades, uma verdade para o seu corpo interior e outra verdade para o seu relacionamento social. Em verdade, você está sendo gloriado com Cristo, ok? Em verdade, você está sendo gloriado com Cristo. Em verdade, você está sendo gloriado com Deus. Em verdade, você está sendo gloriado com Cristo e com todos os relacionamentos social. As 2 mentiras e da mesma forma, uma que não, vamos lá, já falei sobre essa parte, retomei, então vamos lá, o que que nos atrai, né, vamos lá. Enquanto se trata de corpo inconsciente, ele pode ser por qualquer coisa. Pode ser por causa de religião, pode ser por causa de sexo, pode ser por causa de dinheiro e pode ser por causa de si mesmo. Eu relacionei essas 4 coisas. Religião, né, não há problema nenhuma quando você relaciona a religião depois do corpo. Há problema quando você traz essas ideologias para dentro. Da mesma forma, não tem problema você relacionar o sexo depois do corpo, né, a expressão visual, o que está dentro da sociedade, né, de uma forma que você tem um relacionamento saudável. Não há problema, o problema é você trazer para dentro do corpo e você falar assim: "Ah não, aquela mulher é minha, eu sou dono dela, eu casei com ela, aquela família é minha", né. Não entrega nada a Cristo, não entrega nada. Está sempre desconfiado de tudo, gerando crise para um, gerando para o outro, porque ele está possuindo o sexo da sua esposa, ele está possuindo, né, tem um poder sobre isso, né, eu quero controlar as coisas, eu sou o machão, sou o marido, tem que me respeitar, né, não tem relacionamento, não tem coisas boas para oferecer, né, aí vocês entendem. Aí não há problema de você relacionar o dinheiro, né, você ganhar, produzir o seu dinheiro, você, né, ter uma condições para você fazer uma viagem, para você fazer uma coisa ou outra, para você financiar, às vezes até mesmo o seu próprio tempo, quando você tem uma boa condições de dinheiro, você pode ausentar de algumas responsabilidades, colocar um lazer, por exemplo. Hoje, por exemplo, eu tenho 3 empregos, né, tenho trabalho, na minha empresa, tenho com a minha família e, né, e tenho agora esse trabalho social. Eu tenho esses 3 empregos. Eu não tenho tempo mais para fazer exercício físico, né, não está sobrando tempo. Aí, se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer assim: "Não, eu estou dedicando 8 horas a um certo trabalho, então eu tenho dinheiro, eu posso financiar esse tempo meu e começar a aplicar o meu tempo, fazer uma coisa mais especial, fazer um curso de oratória, né, desenvolver a minha vocação sobre o inglês, né, ter várias adquirir mais conhecimentos para mim ter mais formalidade. Então vocês entendam, o dinheiro, você não tem problema você relacionar ele aqui fora, só tem problema quando você relaciona ele aqui dentro, no seu corpo interior, né. Tudo isso está dentro da sociedade. E o quarto aqui que pode ser por causa de si mesmo, né. Né, você quando se trata de inconsciente, você relaciona a si mesmo em primeiro plano, você vai se ausentar daquilo que possa ser bom para o seu relacionamento social, né. Seu corpo emocional vai ficar ativo inconscientemente, dando ideias emocionais. "Ah, tem que orar para aquela pessoa, para ela mudar", sei que tem lá, sem consciência, situações emocionais.
não resolve o problema da pessoa. O que que liberta as pessoas? A verdade. Conhece a verdade, e a verdade ela te liberta. Conhece a verdade, e a verdade te liberta, né. Fazer jogos emocionais, oratórias emocionais, não funciona. O que funciona? Oratórias espirituais, que representa a sociedade de uma forma espiritual, não emocional. Porque quando você está representando a sociedade de uma forma espiritual, você representa o Cristo, você representa uma consciência de Cristo, você fica sendo gloriado com Cristo. Vou fazer a 52ª parte com, né, 15ª desse título, né, de Cumplicidade de Cristo. Vocês acompanhem tudo e deixem de ser essa vítima social. Peço a vocês que se inscrevam nesse canal e sinalize esse vídeo que isso é importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.